Imagine por um momento que você está numa sala cheia de pessoas poderosas. Ninguém levanta a voz, ninguém empunha uma espada. Ainda assim, existe uma tensão no ar que você poderia cortar com uma faca. Nesse ambiente, não sobrevive quem grita mais alto ou quem tem a maior força física, mas sim aquele que domina um jogo invisível, o jogo da influência, da estratégia e do poder silencioso. Bem-vindo ao mundo de Maquiavel, onde o trono não é conquistado pelo grito, mas pelo sussurro certo na hora certa. Para ilustrar, deixe-me contar uma história rápida. No século XVI, uma corte italiana era governada por um jovem príncipe inseguro, cercado por conselheiros ambiciosos e adversários calculistas. Enquanto uns eram destemidos e agiam sem pensar, outros pareciam passivos, mas, curiosamente, eram justamente esses que sobreviviam, prosperavam e, no tempo certo, assumiam a liderança. Com uma palavra aqui, um olhar ali, eles viravam aliados em inimigos e criavam alianças sólidas, sem que ninguém ao redor percebesse que estavam, de fato, demolindo os rivais. Esses conselheiros seguiam uma regra silenciosa descrita séculos depois por Maquiavel. Nunca destrua um adversário com violência, mas sim com inteligência, paciência e astúcia. Em vez de declarar guerra, neutralize. Em vez de enfrentar, enfraqueça. Em vez de atacar diretamente, seja sutil. Tão sutil que, quando perceberem que perderam, já será tarde demais. Agora pare e pense. Quantas vezes você já sentiu que precisava vencer um desafio enorme, mas simplesmente não tinha força suficiente, seja no trabalho, na amizade, no relacionamento ou até naquela competição mais simples do dia a dia? E quantas dessas vezes você queria secretamente vencer sem entrar em confronto? Vencer apenas pela sua inteligência? Se essa ideia te intriga, e eu tenho certeza que te intriga, fica comigo até o fim deste vídeo, porque hoje você vai descobrir o método que Maquiavel usou e ensinou para derrubar qualquer um sem precisar sujar as mãos. Vou te mostrar o passo a passo para virar o jogo sem brigar, sem levantar a voz e sem precisar atacar ninguém. Prepare-se para enxergar o poder de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado. Então já aproveita, clica em curtir agora mesmo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo como esse e ativa o sininho. Assim, você garante sua vaga na elite dos mais sábios da internet. Vamos juntos desvendar os segredos mais sombrios e eficazes do pensamento maquiavélico e transformar esses segredos em práticas para a sua vida. Quando ouvimos a palavra poder, é comum pensar em chefes autoritários, líderes barulhentos ou figuras históricas que conquistaram tudo à base da força. Mas a verdade, como bem sabia Maquiavel, é que o verdadeiro poder raramente se revela. Ele é exercido de maneira silenciosa, quase invisível, através de pequenas escolhas, gestos sutis e decisões friamente calculadas. São essas escolhas, geralmente ignoradas por quem está preso apenas à superfície, que moldam o destino dos grandes e dos pequenos líderes. Imagine se você pudesse influenciar o resultado de uma situação sem que ninguém sequer perceba que você está movendo as peças. É como um jogo de xadrez. Os melhores jogadores não anunciam seus próximos movimentos. Eles esperam, eles observam, eles conhecem o terreno e principalmente os seus oponentes, melhor do que eles mesmos. É aí que começa a verdadeira destruição sem ataque, o campo onde Maquiavel é rei. Vamos trazer isso para um exemplo mais próximo do seu cotidiano, aquele que todo mundo já viveu, o ambiente de trabalho. Sabe aquele colega que está sempre tentando minar seu esforço, puxando o tapete de mansinho? Muita gente acharia que, para vencer, é preciso enfrentá-lo de frente, mostrar quem manda, desafiar aos gritos. Só que o método maquiavélico diz exatamente o contrário. Ele recomenda observar mais do que reagir, colher informações antes de fazer qualquer movimento,
deixar que o inimigo subestime, baixe a guarda e só então agir quando for mais efetivo, às vezes sem sequer precisar intervir. Uma palavra certa no ouvido de alguém, uma atitude que deixa claros seus próprios valores, ou até mesmo o simples silêncio na hora certa podem desarmar até o maior rival. Mas isso não quer dizer viver de manipulações frias ou de joguinhos sujos. O ponto central do pensamento maquiavélico está em entender as pessoas, seus interesses, suas fraquezas, seus desejos secretos. Em um mundo onde todos tentam se mostrar fortes o tempo todo, quem observa e escuta sem pressa domina o cenário. O segredo está em ser uma rocha no meio da tempestade. Quando todos explodem, o sábio aguarda. Quando todos correm, ele caminha devagar, analisando. E aí, como aplicar isso na vida real? Comece adotando o olhar atento de um estrategista para cada situação que parecer um confronto. Em vez de responder imediatamente àquela mensagem atravessada, espere, deixe a ansiedade e o impulso passarem. Você já reparou como o silêncio, às vezes, é mais poderoso do que qualquer palavra? O silêncio certo deixa o outro desconcertado, faz ele pensar, faz ele recuar. Use o tempo a seu favor. Quanto mais o outro se desespera tentando te provocar, mais força você ganha apenas por não reagir. Lembre-se daquela velha história dos escorpiões e sapos, onde quem age instintivamente sempre acaba perdendo. Maquiavel nos ensina a priorizar a inteligência sobre a força bruta. E não é preciso ser um grande político para aplicar isso. Basta ser alguém disposto a assumir o controle do próprio destino, sem se apressar e sem comprar todas as brigas que aparecem. Quando todo mundo espera por um confronto, a ausência dele se torna o seu maior trunfo. Da próxima vez que você se ver diante de alguém tentando te tirar do sério, experimente não entrar no jogo. Observe, recolha, espere. O poder de não reagir deve ser cultivado como uma arma secreta, porque é assim, de maneira quase invisível, que se constrói um verdadeiro império. Não aquele feito de tijolos e espadas, mas sim aquele da influência silenciosa. Ao compreender e aceitar esse novo tipo de poder, nos damos conta de que derrotar alguém não exige anular a existência do outro, mas sim torná-lo irrelevante, neutro, invisível. O manual de Maquiavel não ensina a vencer gritando mais alto, mas a fazer o rival perder o fôlego sozinho. Isso pode soar estranho no começo, porque a maioria de nós foi educada para acreditar que conflitos se resolvem na base do embate direto. Mas basta observar a história, ou, mais simples ainda, o dia a dia dos grupos sociais, para perceber que quem sobreviveu sempre foi aquele que desenvolveu a arte de se tornar necessário. Nunca o mais barulhento, mas sim o mais útil ou o menos ameaçador, dependendo do que o momento pede. Veja, por exemplo, aquela clássica disputa familiar ou um time em ambientes competitivos. Sempre tem alguém que, sem lutar com ninguém, está em todas as conversas importantes ou recebe todas as informações em primeira mão. O que esse personagem faz para ser tão influente se não está constantemente no palco principal? Ele constrói alianças quase invisíveis. Maquiavel chamaria isso de trama discreta. É a arte de puxar os fios certos sem que notem de onde eles vêm. Dentro de qualquer grupo, existe sempre um fluxo de confiança circulando. Quem entende isso cedo, aprende a favor do próprio jogo. Em vez de batalhar abertamente para conquistar um espaço, senta na arquibancada e observa. Quem são os mais inseguros? Quem se acha invencível? Quem tem, na verdade, medo de perder reconhecimento? Cultivar boas relações com as pessoas certas, escutar, elogiar na hora certa, fazer pequenos favores sem pedir nada em troca. Uma colheita silenciosa, mas que planta a semente da relevância. Quando vier a tempestade, e sempre vem, os aliados construídos na base do respeito voltam como escudos, sem você precisar pedir reforço algum.
É aqui que um comportamento fundamental de Maquiavel entra em cena: a habilidade de se tornar irremovível. Não porque as pessoas têm medo de você, mas porque encontraram na sua presença estabilidade, confiança ou até previsibilidade. Ao invés de eliminar rivais, o mais poderoso na sala se torna a peça indispensável. Quando ameaçado, ele não revida, apenas muda de posição, se adapta, faz com que a ausência dele seja sentida por todo o sistema. Ou seja, o verdadeiro golpe é não dar motivo nenhum para iniciarem uma guerra contra você. Ao contrário, faça falta. E pouca gente percebe, mas criar valor em silêncio é o movimento mais letal que existe. Isso vale tanto para a carreira de alguém quanto para a vida pessoal. Quantas vezes já vimos alguém conseguir uma promoção não porque era o mais técnico ou agressivo, mas porque se fazia confiável, inspirava respeito, era calmo e criava pontes? Ou naquele relacionamento que parecia se encaminhar para o fim, e justamente quem demonstra desapego e serenidade reequilibra todas as forças. O segredo está nas pequenas ações, quase invisíveis, e na constante leitura do ambiente ao redor. Qual seria o resultado se você parasse de gastar energia em confrontos, brigas desnecessárias ou discussões sem futuro? E se, a cada novo conflito, a sua primeira pergunta fosse: como minha ausência pode ser sentida aqui? Como posso aumentar meu valor, mesmo em silêncio? Actuar assim coloca você em um patamar onde batalhas são vencidas sem uma gota de suor, e seus adversários nem percebem de onde veio o golpe. Já percebeu como nos piores conflitos quase nunca vence quem começa gritando? Fica geralmente com a vitória, aquele que respira fundo, recua 2 passos e observa as brechas no campo de batalha. E quando chega a hora certa, não precisa nem se explicar. Você já percebeu como algumas pessoas têm o estranho poder de virar situações absolutamente desfavoráveis a seu favor, quase como se torcessem a realidade ao seu redor? Não é mágica, nem golpe de sorte. É domínio profundo da estratégia maquiavélica de manipular expectativas, desviar conflitos e fazer com que o próprio adversário caia na armadilha da própria arrogância. Esse talento, na prática, começa com algo simples. Nunca reaja à provocação, mas sempre a utilize para obter informação. Sabe quando alguém tenta te colocar contra a parede? Em vez de retrucar, faça perguntas. Cada ataque traz junto uma pista importante sobre o que o outro teme, deseja ou tenta proteger. Use insultos ou críticas como se fossem radiografias. Veja onde estão as rachaduras na armadura da pessoa. A partir desse momento, você inverte a dinâmica da relação. Quem parecia ter controle, na verdade, começa a se expor, sem notar. Um grande exemplo disso aparece em situações de disputa por poder, como reuniões tensas no ambiente corporativo. Quando alguém te pressiona, esperando explosão ou defensiva, dê um sorriso quase enigmático. O simples gesto desconcerta, porque está fora do script emocional esperado. Ao reagir menos do que o esperado, você joga seu opositor para dentro do próprio labirinto de inseguranças. Ele começa a suspeitar que você sabe algo a mais, que está seguro porque tem uma carta na manga, mesmo que você não tenha. Essa é uma das armas favoritas da influência indireta, a ambiguidade bem calculada. Maquiavel enxergava esse movimento como finura e frieza de espírito. Até hoje, não importa o cenário, age melhor quem trabalha com inteligência emocional. Pessoas que mantêm a calma sob pressão transmitem força silenciosa, o tipo de força que não necessita provar nada, mas que é sentida por todos no ambiente. Talvez você já tenha observado como, diante de conflitos, líderes de verdade falam baixo, olham nos olhos, não se explicam em excesso. São como um lago aparentemente tranquilo, mas que ninguém ousa perturbar por completo, porque intuem que nas profundezas há mistérios e forças ocultas. Isso não significa viver como se o mundo fosse um campo minado, nem abandonar sua essência.
quer dizer apenas que, se você deseja vencer sem atacar, precisa dominar a arte de transformar fraqueza em vantagem, desgaste em tempo, derrota aparente em oportunidade de se reposicionar. O ataque aberto, seja verbal ou emocional, cria ruído, e no ruído todos se perdem. Por isso, ao menor sinal de agressão, respire, dê tempo ao tempo e faça seu oponente mostrar as próprias cartas primeiro. Muitos dos grandes mestres da negociação praticam intuitivamente o princípio da oferta generosa. Em vez de recusar imediatamente uma proposta ruim, agradecem, reconhecem a iniciativa do outro, desviam o foco do que não é interessante e deixam o adversário se enrolar na própria ambição. Isso é vencer sem atacar. É induzir o outro a se desgastar sozinho, acreditando que está conduzindo o jogo, quando, na verdade, só está seguindo um roteiro que você escreveu em silêncio. A genialidade de Maquiavel está em mostrar que, muitas vezes, nada é mais destrutivo para o adversário do que o eco do próprio erro. Não é preciso levantar o dedo, apontar falhas, nem expor ninguém. Basta esperar, observar e manter sua imagem intacta. Quando surgirem resultados ruins, a responsabilidade quase sempre cai no colo de quem quis aparecer demais. E você segue firme, sem precisar brigar ou se justificar. E nesse ciclo, cada situação se torna nova chance de praticar o poder do recuo estratégico. Analise, ouça, use a informação recebida contra o próprio emissor. O verdadeiro mestre do método maquiavélico nunca fecha portas, mesmo para quem o tenta derrubar. Ele cria possibilidades futuras, planta dúvidas, cultiva o mistério e, acima de tudo, se recusa a jogar o jogo do ataque. Porque sabe que, no fim das contas, vence aquele que esconde melhor os próprios movimentos. Ao dominar todas essas estratégias, você começa a perceber uma verdade silenciosa. O maior triunfo reside em transformar o inimigo em peça figurante do seu próprio roteiro. Não é sobre eliminar, é sobre conduzir os acontecimentos de forma tão sutil que o adversário se perde o impulso e muitas vezes sequer percebe que foi superado antes de ser vencido. E o melhor, você sai de cena sem feridas, sem criar inimigos declarados, mantendo intacta sua reputação, algo que Maquiavel considerava o bem mais valioso de todos. Agora, pense no seguinte cenário. Quem tenta brilhar a todo custo, geralmente se cega com a própria luz. Só que quem age nos bastidores, construindo reputação sólida, ouvindo mais do que falando, rapidamente se torna referência. Não é o mais carismático, nem o mais festejado, mas é, sem dúvida, a âncora para quem navega em mares turbulentos. Essa pessoa passa despercebida em certos momentos e, em outros, torna-se indispensável para reorganizar o caos, restabelecer alianças, resolver problemas sem precisar gritar ou fazer alarde. Essas posturas foram debatidas por Maquiavel ao flagrar, nos grandes líderes, a habilidade de emprestar poder aos outros para depois recolhê-lo de volta na hora conveniente. Isso exige sangue frio, claro, e uma dose de inteligência emocional que, praticada dia após dia, passa longe da postura reativa. Você já percebeu como, no longo prazo, ganha sempre quem sabe esperar, mesmo diante das provocações mais ácidas? A satisfação do primeiro golpe é ilusória. A verdadeira vitória é reservada a quem aceita o tempo como aliado. Muitas vezes, seu maior inimigo nem é o outro, é o seu próprio orgulho. Maquiavel deixa claro que a vaidade e o desejo de reconhecimento rápido são armadilhas que tornam qualquer um vulnerável. Quando alguém tenta te provocar, desacreditar ou humilhar, o instinto vai pedir resposta, revanche, exposição. Mas a escolha estratégica é oposta. Escolha o silêncio, o sorriso que confunde, o eu entendo que desarma. É como no xadrez. Uma peça sacrificada no momento certo abre caminho para um xeque-mate elegante.
Afinal, nada frustra mais um oponente arrogante do que a ausência de reação, a falta de combustível para fomentar o conflito. Na prática do dia a dia, transformar o clima de disputa em campo fértil para sua ascensão é possível quando você assume o papel de mediador, pacificador, agregador. Surpreenda, ofereça ajuda ao arrogante, convide o adversário para participar de uma solução coletiva, proponha ideias que favoreçam todos e não apenas sua imagem. Fazendo isso, você desarma tanto a oposição quanto o gosto pelo confronto, pois ninguém espera generosidade de quem está acuado. E justamente aí mora o poder. Aquele que não tem lado não cria polarização. Aquele que não toma partido em público se torna o ponto favorável para todos os lados em disputa. No momento certo, todos buscarão seu conselho, e você será ouvido até por quem jamais reconheceu sua influência diretamente. Esse é o método de dominar sem precisar atacar. Minar as defesas, conquistar aliados, ouvir mais, expor menos, agir com paciência, misturar silêncio e gentileza enquanto todos gastam energia em batalhas improdutivas. Quando finalmente chega a hora certa, basta um gesto ou uma palavra e você está no ápice da influência, sem que seu adversário tenha a menor consciência de como foi conduzido a essa derrota silenciosa. O segredo está em ser uma presença consistente, respeitada, ponderada. Quem segue esse caminho se torna, aos poucos, a pessoa que todos procuram na crise e que poucos lembram de atacar quando o cenário se transforma. Vence assim aquele que compreendeu que, mais perigoso do que o golpe, é a expectativa não correspondida, o vazio deixado quando todos percebem como sua ausência pesa. Afinal, derrubar alguém sem precisar lutar é uma arte antiga, e poucos a dominam com maestria. Depois de atravessar pelos bastidores do poder, entender o silêncio que pesa mais do que 1000 palavras e descobrir que influência se constrói na ausência de confronto, chegamos ao final desta jornada ao lado de Maquiavel. Não apenas como aprendizes de estratégias, mas como observadores atentos do jogo humano. Se ficou alguma dúvida de que é possível, sim, derrubar qualquer um sem precisar lutar, agora você já tem não só a teoria, mas também exemplos práticos e caminhos para aplicar esse método no seu próprio dia a dia. Relembrando, agir sem reagir. Cultivar uma rede de alianças autênticas, tornar-se indispensável sem gritos ou exibições, esperar o tempo certo e, finalmente, surpreender com generosidade e ponderação. Esses são passos de quem deseja vencer sem se arrastar no campo de batalha. O verdadeiro poder não se mostra, ele se percebe, não se obriga, ele é sugerido. Como Maquiavel disse, os fins justificam os meios. Mas na versão mais sábia de todas, talvez o maior fim seja conquistar respeito onde antes só existia rivalidade. Agora, quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixe seu like, porque isso ajuda muito a levar esse tipo de conhecimento para mais gente que busca sair do óbvio. Se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, onde a gente destrincha outros segredos históricos, psicológicos e filosóficos do poder real. E claro, aproveita para comentar aqui embaixo. Qual dessas estratégias mais fez sentido para sua trajetória? Já conseguiu vencer alguém apenas com a inteligência? Conta sua experiência. Quero muito saber. E se conhece aquele amigo ou colega apaixonado por estratégias, compartilha esse vídeo para ele também fazer parte da nossa comunidade de mentes afiadas. Obrigado de coração pela companhia, pela atenção e pelo interesse. Lembre-se, verdadeiros estrategistas não buscam briga. Eles buscam propósito, significado e, acima de tudo, uma vitória silenciosa. Até o próximo vídeo.